Algo grande está acontecendo na Rússia. No dia 17 de maio de 2026, a Ucrânia realizou o maior ataque com drones contra a infraestrutura crítica russa em Moscou e na região ao redor desde o início da invasão em grande escala. De acordo com as forças de defesa da Ucrânia, o ataque teve como alvo a refinaria de petróleo de Moscou, o depósito de combustível de Solnechnogorsk e várias instalações de microeletrônica, todas protegidas por alguma das defesas aéreas mais densas da Rússia. Mas a pergunta mais importante é esta: por que os drones ucranianos estão cada vez mais eficazes do que os sistemas de defesa aérea russos? 3 tipos de drones teriam sido usados no ataque. Um deles foi o drone FP-1, desenvolvido pela empresa ucraniana Firepoint, já conhecido como um dos sistemas de ataque de longo alcance mais eficazes da Ucrânia. Mas se sabe muito menos sobre outro drone usado na operação, o BARS. O que já se sabe é suficiente para preocupar os comandantes russos. O RS-1 BARS e o BARS SM Gladiator são drones relativamente compactos equipados com motores a jato. Eles podem carregar ogivas de até 50 quilos e, segundo relatos, atingem velocidades entre 500 e, teoricamente, até 800 km por hora. Muito pouco se sabe publicamente sobre seus sistemas de navegação, e esse sigilo pode ser parte do motivo pelo qual eles são tão difíceis de deter. Especialistas dizem que as forças russas enfrentam um problema sério ao tentar interceptar drones ucranianos. Uma opção é usar mísseis terra-ar caros. Outra é tentar perseguir os drones com helicópteros e abatê-los manualmente. Mas há outro problema para Moscou. No 1546º dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia, as forças ucranianas já destruíram 353 helicópteros russos. E contra drones a jato de alta velocidade como BARS, helicópteros muitas vezes não servem para nada mesmo. Para interceptar drones que se movem nessas velocidades, a Rússia precisaria de aviões de caça com motores a jato, aeronaves como o MiG-29. Mas a Ucrânia já destruiu 436 aeronaves russas desde o início da invasão russa em grande escala. E isso está se tornando uma guerra de desgaste, não só no campo de batalha, mas também nos céus acima da própria Rússia. O especialista em aviação Konstantin Krivolap explicou que Moscou é protegida por várias camadas de anéis de defesa aérea. A Ucrânia testou repetidamente essas defesas, procurando por pontos fracos. E durante o ataque do dia 17 de maio, drones ucranianos teriam conseguido romper pelo menos 3 linhas da rede de defesa aérea de Moscou. Isso é especialmente significativo porque a região de Moscou possui cerca de 130 posições de defesa aérea, tornando-a a região mais protegida de toda a Rússia. Mas os drones ucranianos não estavam agindo sozinhos. Agentes do movimento partidário Atesh teriam sabotado várias torres de comunicação perto de Putikovo, Komunarka e Domodedovo, na região de Moscou. Essas torres abrigavam módulos de guerra eletrônica responsáveis por rastrear alvos voando baixo, transmitir dados e coordenar as unidades de defesa aérea russas. Após o ato de sabotagem, partes da rede de detecção de curto alcance de Moscou teriam perdido a consciência situacional. Sem esses sistemas, as informações sobre alvos de baixa altitude que se aproximam não chegam mais a tempo. A velocidade de reação diminui e partes das rotas de aproximação ficam expostas. E, para muitos russos, a percepção pode ser ainda mais alarmante do que as próprias explosões. Porque pela primeira vez desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia, muitos estão fazendo abertamente uma pergunta que o Kremlin nunca quis que eles fizessem. Se a Rússia não consegue proteger totalmente Moscou, o que mais ela já não consegue proteger? E os ataques não pararam por aí. O Estado-Maior ucraniano confirmou depois mais um ataque bem-sucedido no interior da Rússia. No dia 18 de maio, drones ucranianos atingiram a refinaria Lukoil Nizhnevartovsk Neftekhim, na cidade de Kstovo, uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia.
A planta processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano e produz gasolina, diesel e combustível de aviação usados pelas Forças Armadas russas. No dia 19 de maio, as forças ucranianas também atingiram a estação de bombeamento de petróleo Yaroslavl 3, próximo ao povoado de Semibratovo, na região de Yaroslavl, na Rússia. A situação também continua tensa em Piatigorsk, na região de Stavropol, na Rússia. Em Ryazan, também foi relatado um ataque próximo à fábrica Krasnoye Znamya. A empresa faz parte do complexo industrial militar da Rússia. A fábrica produz equipamentos para os sistemas de defesa aérea russos, incluindo os complexos S-200 e S-300. Ela é especializada em radioeletrônica, placas de circuito impresso e outros equipamentos de padrão militar. A instalação também já cooperou com a indústria espacial russa e com o consórcio de defesa aérea Almaz-Antey, enquanto estruturas afiliadas, supostamente, cumprem contratos para o Ministério da Defesa da Rússia. Na noite do dia 15 de maio, drones também atacaram a refinaria de petróleo de Ryazan, uma das maiores refinarias da Rússia. O ataque foi relatado por canais locais no Telegram e depois confirmado pelo governador da região de Ryazan, Pavel Malkov. Segundo testemunhas, um grande incêndio começou no território da refinaria. Vídeos publicados por canais de monitoramento mostraram chamas e fumaça densa subindo acima do complexo industrial. Em Astrakhan, as autoridades mais uma vez afirmaram que todos os drones teriam sido abatidos. Mas, de acordo com o próprio governador, os chamados destroços em queda ainda conseguiram causar um incêndio na usina de processamento de gás de Astrakhan. Sistemas de monitoramento de incêndios de empresas ligadas à NASA também detectaram uma anomalia térmica no local. E agora, para a Crimeia, temporariamente ocupada, porque a Ucrânia parece ter apresentado mais uma inovação no campo de batalha. Operadores das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia teriam atingido um centro de comunicações estrategicamente protegido da frota russa do Mar Negro, além de um grupo móvel de defesa aérea na Crimeia temporariamente ocupada. Mas o que torna esse ataque especialmente significativo em relação à tecnologia utilizada? Pela primeira vez, as forças ucranianas demonstraram publicamente a integração de foguetes aéreos não guiados em drones. Foguetes aéreos não guiados são tradicionalmente lançados de helicópteros ou aviões e seguem uma trajetória balística sem orientação individual para o alvo. Agora, a Ucrânia parece estar adaptando esses foguetes para a guerra com drones. Outro ataque também foi relatado em Henichesk, temporariamente ocupada, e ao longo do istmo de Arbat, na região de Kherson, na Ucrânia. Segundo relatos, as forças de defesa da Ucrânia usaram 6 drones de ataque para atingir uma posição de tropas russas e um posto de comando. Um grande incêndio teria começado no local após o ataque. No dia 17 de maio e durante a noite de 18 de maio de 2026, as forças de defesa da Ucrânia atingiram vários alvos militares russos importantes. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia informou que, entre eles, estava um barco russo do projeto 2180 Greshonog de combate à sabotagem, supostamente atingido perto de Kaspiisk. Barcos desse tipo são usados para proteger bases navais e combater forças de sabotagem e operações especiais próximas a instalações militares russas. E o impacto psicológico das operações de longo alcance da Ucrânia agora parece estar se espalhando muito além da própria linha de frente. Após a grande operação Teia de Aranha da Ucrânia contra a aviação estratégica russa, as forças russas teriam começado a proteger até mesmo seus submarinos nucleares contra ataques de drones. Imagens de satélite da base naval de Ribati, em Kamchatka, a quase 7.400 quilômetros da Ucrânia, parecem mostrar redes antidrone instaladas sobre pelo menos 2 submarinos nucleares russos da classe Bory. A base abriga alguns dos ativos navais estratégicos mais importantes da Rússia, incluindo submarinos capazes de transportar 16 mísseis balísticos continentais Bulava cada um.
Para muitos observadores, o simbolismo aqui pode ser tão importante quanto a realidade militar, pois mesmo a milhares de quilômetros da Ucrânia, a Rússia agora parece estar se preparando para a possibilidade de ataques de drones ucranianos.